Boa noite, meus queridos amigos, confrades espíritas, companheiros do Leal Lar Espírita Amor e Luz. É com muita alegria que estou mais uma vez nessa memorável página para falar um pouco de Jesus, para falar um pouco das leis de Deus, parabenizando ao Leal pelo seu aniversário, que ele tenha muitos e muitos anos de atividades, de portas abertas, a trazer conhecimento e luz para todos os frequentadores. De antemão quero agradecer o convite e conto com a participação de todos vocês aí do outro lado. Como sempre, a gente costuma trazer um copo d'água, porque os espíritos fluidificarão estas águas durante a palestra e no final podemos bebê-las como um remédio salutar para a nossa existência. Tá bom? Como foi combinado, o tema hoje é necessidade da vida social. Vamos fazer uma pequena prece para nos harmonizar com o alto, com Jesus que está presente, com a espiritualidade maior, porque sem ela somos vulneráveis, frágeis e contamos muito com o concurso dos bons espíritos, com o concurso de Jesus através dos bons espíritos. Então vamos cerrando levemente os nossos olhos para entrarmos em comunhão com o sagrado que existe e habita dentro de cada um de nós. Que esse poder superior, que esse poder supremo do universo, que chamamos de Deus, possa nos abençoar, irradiar a sua luz divina, que nos alcance e que nos ilumine como um todo. Que a luz do Cristo possa nos tocar. E quando somos tocados pela luz do Cristo, como diz Paulo, eis que tudo se fará novo em nossas vidas. Por isso, rogamos que Jesus também nos abençoe. É em nome dele que vamos nos reunir, é em nome dele que vamos realizar esse singelo trabalho, na certeza da sua divina presença, através dos benfeitores espirituais, servos e trabalhadores da sua grande seara. E assim, na certeza de que estamos envolvidos pelo mais alto, na convicção, na certeza da presença do Cristo e sob as bênçãos sagradas de Deus, pedimos licença para iniciarmos a palestra de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. Que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Siddhartha Gautama, o Buda, era um príncipe que nasceu em um reino ao sul do Tibete. Era um reinado muito rico. Para vocês terem uma ideia, o reinado do príncipe Buda possuía 3 castelos, um para o inverno, outro para o verão e um castelo de outono. Quando o príncipe Siddhartha Gautama nasceu, alguns profetas daquela época diziam que ele estava destinado a ser santo. Mas esse não era o desejo do seu pai. O seu pai não queria que o seu príncipe, que o seu filho se tornasse santo. Não, ele queria que ele fosse um rei poderoso como ele e que reinasse com pulso de aço, com firmeza. Por isso que o confinou dentro do palácio, sem deixar que ele conhecesse o mundo lá fora. E arranjou-lhe um casamento quando ele ainda tinha 16 anos. E negava a todo custo que Siddhartha Gautama, o príncipe, conhecesse as vicissitudes do mundo lá fora. Queria
desmistificar aquela ideia dos profetas da época de que ele tornaria-se um homem santo. Mas, aos 29 anos, já casado e pai de um filho, eis que Siddhartha sai do castelo às escondidas, na calada da noite, para conhecer o mundo lá fora. E tem 3 encontros que transformaria a sua vida. Ele se encontra com um homem muito velho. E aí ele tem conhecimento naquele momento que as pessoas envelhecem e chegam àquela altura da vida, daquela forma, daquele jeito que ele havia encontrado aquele homem velho. Caminha mais um pouco e Siddhartha Gautama encontra um homem muito enfermo, muito caquético com as suas enfermidades. E aí ele aprende naquela caminhada que ficamos velhos e que também ficamos muito doentes. Ele não tinha esse conhecimento até então. E ele continua caminhando, continua a sua caminhada, quando encontra-se com o fétero, com um enterro. E aí ele entende que as pessoas também morrem. Ele queria ter contato com as vicissitudes da humanidade. Ele queria conhecer a humanidade a fundo. E ele não volta mais ao seu palácio. Ele abandona o palácio e, como aquele homem que ele havia encontrado também, que pedia esmolas, que mendicava pelos caminhos, ele passou também a medicar, a pedir esmolas. E abandonou todo aquele conforto, todo aquele luxo do seu castelo. Passou a fazer regimes, passou a praticar cilícios, a maltratar o próprio corpo e a fazer profundas meditações com o objetivo de alcançar a iluminação para ajudar a humanidade nas suas vicissitudes. Ele fez tanto regime que ele chegou ao ponto de passar o dia com 1 grão de arroz. Estava caquético, estava doente, já se encontrava à beira da morte, moribundo quase, quando foi encontrado por uma moça que lhe deu um prato de sopa, um prato de canja, e aí ele pôde se recuperar. Ali, Siddhartha Gautama percebeu que não é esse extremo que vai levá-lo à autoiluminação. Ele percebeu que ele precisava buscar o caminho do meio, que os extremos eram perigosos. E aos 35 anos de idade, segundo consta, Siddhartha Gautama alcançou a autoiluminação, alcançou a verdade dentro de si, através de meditações profundas e de contato com o povo. Porque agora ele queria ter contato com o povo. Agora ele não queria mais ficar solitário na sua vida de misantropo. Não, ele agora precisava ensinar estas verdades para que todos tivessem condições de alcançar a autoiluminação. E aí ele começou a sua peregrinação pelo mundo, a ensinar as verdades que ele havia aprendido até então. Como as pessoas poderiam alcançar a autoiluminação buscando o caminho do meio e não percorrendo os extremos, porque os extremos são perigosos. Conta-se que um dia, ao passar por um lago, ele viu um Brahmane sentado em posição de lótus, que parecia fazer parte daquela paisagem daquele rio. Buda então senta-se ao seu lado. Ele só vira os olhos na direção de Buda e permanece na mesma posição. Buda então lhe pergunta por que ele está naquela posição ali parado, que parece fazer parte daquele panorama, daquela paisagem do rio. E o Brahmane lhe conta
que há muitos anos ele está assim, à procura da autoiluminação. E Buda lhe pergunta se ele conseguiu vitórias, se ele conseguiu alcançar a autoiluminação. Ele fala sim, quer ver? E ali, na mesma posição em que ele se encontrava, de joelhos dobrados, mãos nos joelhos, sentado na posição de yoga, o Brahman começa a levitar, atravessa o rio até a outra margem e volta também levitando. Posiciona-se no mesmo lugar em que ele estava. Olha para Buda e lhe diz: está vendo? Eu alcancei esse poder pessoal. Buda então lhe diz: você alcançou muito pouco. Você alcançou o que se poderia alcançar simplesmente buscando o serviço de um barqueiro para atravessar o rio. Talvez todos esses anos que você passou buscando o poder pessoal, que isso ainda é vaidade, talvez você lucrasse mais se estivesse no meio dos miseráveis, no meio das pessoas sofridas, ajudando, praticando a caridade e buscando a autoiluminação junto com os seus párias, junto com os seus iguais. Eu aprendi com essa história de Buda, verídica, de que a vida social é muito importante para todos nós. Há aqueles que vivem na misantropia e aqueles que vivem da filantropia. Há aqueles que vivem da misantropia, um misantropo que se recusa em viver em sociedade. E a doutrina espírita nos explica que ele está cometendo um grande erro, porque precisamos viver em sociedade. O ser humano é um ser gregário por natureza. É a nossa natureza. Se formos para viver isolados, nós vamos lutar contra a nossa própria natureza e vamos ser infelizes. Não é assim. Precisamos estar em contato com todos para aprendermos uns com os outros, com as diferenças de aptidões, né? Com as diferenças espirituais de um com os outros, com as diferenças de idades espirituais. O sábio aprende com o inculto e o inculto aprende com o sábio. No começo, diz o Espírito Lázaro no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós éramos só instintos. Depois, mais avançados e corrompidos, nós éramos instintos e sensações. Hoje, mais avançados e evoluídos, conta-nos Lázaro, Espírito, nós somos instintos, sensações e sentimento. E o ápice do sentimento é o amor. E o homem não consegue alcançar o amor pleno se viver só. Porque precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Devemos ter o auto-amor, o amor próprio. Mas esse amor próprio é a base do amor ao próximo. Porque precisamos amar o próximo da mesma forma com que nos amamos. E vivendo só, vivendo na misantropia, na solidão, como ermitões em deserto, ou seja lá onde for, ou em conventos, isso verdadeiramente não agrada a Deus. Quando éramos só instintos, a história mostra que nós éramos nômades, vivíamos de caça, a matar para comer. Éramos solitários e individualistas. Mas um dia percebemos que não precisávamos mais ser nômades, que poderíamos viver onde nos encontrávamos, que poderíamos plantar, colher, e o homem deixou de ser nômade e instituiu a primeira família no planeta Terra. E a família é a célula máter de uma sociedade, é a célula mais importante, maior de uma sociedade. É na família onde a gente aprende as primeiras lições de amor que devemos aprender. É na família, agora nos esclarece o Espiritismo, que aparamos as arestas. É na família que aprendemos com Jesus, que nos reconciliamos com os adversários, enquanto estamos com eles no caminho.
E a história mostra-nos os grandes avatares da humanidade, avatares mensageiros, mensageiros do Cristo. Cristo enquanto governador espiritual planetário da Terra. Ele envia-nos de tempos em tempos sábios, mestres de saber e de amor, para nos ensinar os caminhos da autoiluminação, do autoconhecimento. Precisamos nos conhecer, nos autoconhecer, para vencermos a nós mesmos, porque não podemos vencer o desconhecido. Precisamos nos autoconhecer para vencermos nós mesmos, para que morra o velho homem, para que surja o homem novo. É preciso autoconhecimento, mas é preciso interação com os outros irmãos da Terra. A família é a célula máter de uma sociedade, mas o amor deve transpor as barreiras da família e se irradiar por todo o mundo, como nos ensinou Jesus naquela passagem, quando lhes dizem: sua mãe e seus irmãos e irmãs estão aí fora. Ele aproveita a oportunidade para legar-nos um grande ensinamento. Quem são meus irmãos, minha mãe e minhas irmãs? E faz um gesto amplo que abrangia todo mundo e diz: aqueles que fazem a vontade do meu Pai, estes sim são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Não estava menosprezando a família, não. Ele aproveitou a oportunidade para dizer que o amor precisa ser universal, para dizer que o amor precisa transpor as barreiras da família. É tão triste quando a gente ouve alguém dizer: ah, não vou fazer nada por ele, ele nem é meu parente. Ora, devemos ajudar sim os nossos parentes. Nesse grande laboratório do amor, devemos amar de forma interna nele, sim. Mas devemos deixar que o amor se irradie, porque ele precisa começar em nós, no alto amor, como eu disse, e se irradiar por todo o universo, porque somos uma família e o nosso Pai é Deus, o magnânimo, o Deus Todo-Poderoso. Somos filhos do Altíssimo enquanto espíritos. Nosso corpo, sabemos, é produto da terra e será produto sempre dos mundos onde reencarnarmos, mas o nosso espírito vem de Deus, como diz o Eclesiastes, porque quando morremos, diz o Eclesiastes, o corpo volta à terra que o deu e o espírito volta a Deus que o deu. Meus amados, a lei de sociedade é uma das leis divinas e naturais. A sociedade somos todos nós. A sociedade somos todos os habitantes do planeta. E a lei de sociedade, esta lei que nos diz que devemos viver juntos, é de Deus. É uma lei divina e natural. Portanto, não é bom que vivamos sós, solitários, ermitões, buscando apenas o autoconhecimento e pensando somente em nós mesmos. Porque o Livro dos Espíritos, quando trata da lei de sociedade, na questão 696 em diante, o Espiritismo vem nos revelar, Jesus vem nos revelar, o Espírito de verdade, através dos grandes Espíritos da codificação, não é? Através dos grandes Espíritos, que é egoísmo. Egoísmo. E Kardec, na pergunta 770, quando pergunta às entidades venerandas: e aqueles que se clausuram, e aqueles que vivem só, e aqueles que se isolam para não serem contaminados com os vícios do mundo, ou para fugirem dos vícios do mundo? Os benfeitores falam que é duplo egoísmo, é duplo erro, né? Porque ele está pensando somente nele e ele não está interagindo com as pessoas para ajudar-lhes, para lhes ajudar. Então é duplo erro. Não adianta se isolar para não sermos contaminados com os erros dos outros, com esse mundo pecaminoso que a gente acha. Não, devemos nos misturar sim, porque se nos isolarmos por causa disso, os Espíritos nos falam que é um duplo egoísmo, é um duplo erro.
Conta-se que um homem queria se isolar. Falaram para ele que em determinada cidade ninguém entrava lá nem saía sem pegar um apelido, sem os habitantes daquela cidade lhe apelidarem de alguma forma. E ele fez uma aposta com um amigo que ele ficaria naquela cidade onde todos tinham um apelido uma semana e não seria apelidado. Ele ficaria naquela cidade uma semana e ninguém lhe colocaria um apelido. Fizeram apostas, ele foi na calada da noite para aquela cidade, procurou o hotel, se hospedou no apartamento do último andar do prédio, não é? E pediu para que as pessoas lhe servissem a comida na porta. Deixassem a comida na porta, que ele abriria a porta e pegaria o prato de comida. Não queria ter contatos com ninguém. Ele iria ganhar a aposta, segundo ele. Ninguém o vendo, ninguém o colocaria apelidos. E ele foi ficando naquele hotel ali. A única coisa que ele fazia era abrir a persiana, era abrir a janela lá do último andar de vez em quando e olhar para fora, em frente a uma grande praça. De meia em meia hora ele abria aquela janela, colocava a cabeça para fora, olhava e fechava a janela e entrava para o seu apartamento. E ele estava crente que iria ganhar a aposta. Passou uma semana. Ao término de uma semana ele desce do hotel, vai até a praça que ele havia visualizado tantas vezes pela janela, vai engraxar o sapato, senta-se na cadeira do engraxate daquela praça, e quando se senta, o engraxate olha para ele e fala assim: vai tinta ou graxa, seu cuco? Porque ele colocava a cabeça todas as vezes para fora, ganhou o apelido de cuco. Vai tinta ou graxa, seu cuco? Então não teve jeito. Ele pegou o apelido da mesma forma. Ninguém saía daquela cidade sem um apelido. Mas não adianta nos afastarmos da sociedade por causa de defeitos delas ou para não sermos contaminados com os possíveis erros daquela sociedade. Não. Jesus viveu no meio de pecadores, Jesus viveu no meio de doentes, de enfermos. Jesus não se acovardou diante de grandes pandemias que tinha naquela época, como a lepra e tantas outras doenças terríveis. Não, Jesus esteve sempre interagindo com todos, irradiando o seu amor, ensinando a autoiluminação para todos nós. Seus ensinamentos estão aí. Né? E não devemos ficar isolados. Jesus conta-nos no capítulo 5 do Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus: brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Não se edifica uma cidade para colocá-la embaixo, se edifica-se uma cidade para colocá-las em cima. Não se coloca uma luz embaixo do velador, mas em cima do velador. Ninguém acende uma luz para colocá-la embaixo da mesa, mas em cima do velador, para que ilumine todo o ambiente. Jesus nos ensinou isso. Brilhe a sua luz diante dos homens. E como que a minha luz vai brilhar diante dos homens se eu estiver em clausura? Se eu estiver pensando somente em mim mesmo? Duplo egoísmo, como nos revela os Espíritos. Duplo egoísmo. Né? Paulo vai dizer lá aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, quase as mesmas palavras de Jesus. Que devemos ser impecáveis diante dos transviados dos transviados e dos errados, dos orgulhosos, né? Para podermos mostrar para eles que temos luzes para brilhar, para sermos imaculados, para sermos perfeitos diante deles, para ensinar-lhes com o nosso comportamento, com o nosso exemplo. É o que nos orienta Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14, corroborando com o que Jesus falou lá atrás, em Mateus capítulo 5, que devemos viver junto com todos, com os transviados, né? com os que agem errado, para que o nosso exemplo possa ajudar de alguma forma. E é o exemplo que arrasta multidões.
Palavras às vezes até convencem, mas os exemplos arrastam. Por que estamos falando de Jesus mais de 2000 anos depois da sua vinda física ao planeta? Por que ainda estamos falando de Jesus? Pelas suas palavras divinas? Sim, também. Mas não foi só por causa das palavras. Porque aqueles outros profetas que ficaram somente nas palavras, que não foram suficientes como Jesus foi, muitos deles já estão esquecidos, raramente falamos deles. Mas Jesus não. Jesus continua vivo. Céus e terras passarão, mas as suas palavras não. Porque as palavras do Cristo eram acompanhadas de atos, de atitudes, de exemplo. E tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que está escrito no grande manual de primeiros socorros espirituais, que é o seu Evangelho, tudo ele exemplificou. Falou-nos do perdão e perdoou seus algozes no momento extremo do madeiro. Falou-nos do perdão e encontrou tempo de perdoar, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Falou de amor à família, porque ele não menosprezou a família naquela oportunidade, que disse quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Não, porque no momento do madeiro infame, no momento crucial do seu desencarne, ele olha e vê João ao lado de Maria. E o que é que Jesus diz? Ainda se preocupa com Maria e ainda se preocupa com João, que era um jovem muito novinho, muito jovem, adolescente ainda. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Indicando que um cuidasse dos outros. Jesus, naquele momento terrível, ainda pensa em João, ainda pensa em Maria, sua mãe. Então, o amor de Jesus era para toda a humanidade, para aqueles que são afins. É assim no mundo espiritual mesmo, as famílias se agrupam por afinidades. É assim também no planeta Terra. Se vamos numa reunião social, daqui a pouco está um grupinho aqui, outro grupinho ali, porque a gente vai se reunir por afinidades mesmo. No mundo espiritual, quando desencarnarmos, isso é irresistível. Vamos nos reunir sempre por afinidades. Então, por isso que Jesus disse isso. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Por afinidade, por ideais, não é? Como nós, espíritas, claro. Quando a gente tiver algum grupo de espíritas, você vai estar junto com os nossos. Isso é normal. Isso é viver em sociedade. Não é? Mas a gente deve estender esses laços de simpatia e de amizade para os outros que não são afins conosco de determinada crença ou vivência. Isso chama-se alteridade. Alteridade. Respeito às diferenças e amor a todos por igual. Pois é, meus amados, essa é a lei de sociedade. É a lei que está inserida no livro dos Espíritos. São 10 leis e a última é a lei de justiça, amor e caridade. Acaba se tornando 12 leis. A lei de sociedade é uma delas. É uma lei divina e é uma lei natural. Esqueçamos a misantropia, aqueles que vivem sós, e busquemos a filantropia, que é o amor ao próximo, que é o trabalho sobre nós mesmos, não é? E não importa onde estivermos, aonde nós estivermos, a nossa luz precisa brilhar, para exemplificar. E não adianta dizer, eu não entro naquele lugar porque é um antro, eu não entro naquele lugar porque aquele lugar não me merece. Ora, quem somos nós para pensarmos assim? Chico Xavier, na sua adolescência, foi levado pelo seu pai, e nós sabemos disso, num prostíbulo. Porque o pai queria que ele tivesse sua primeira experiência sexual lá no prostíbulo. E o que aconteceu? A luz de Chico Xavier mexeu com todas aquelas mulheres. E quando o pai se dá conta, eles estão rezando o Pai Nosso, a Ave Maria. Chico está rezando com aquelas mulheres. A luz do Chico fez a diferença no lugar onde ele estava. Conta-se que uma vez Chico atravessava a rua lá de Pedro Leopoldo e uma mulher quis conversar com ele, mas ele estava com pressa. Mas de repente ele fala, não, mas Emmanuel fala para ele, você precisa conversar com a mulher. Ele então para conversar com a mulher fala que tem um assunto para tratar com ele, e o Chico fala, vamos conversar ali naquele bar, enquanto vamos tomando um café no bar, a gente conversa. A mulher olhou estranha para Chico e disse, num bar, Chico? Como que diz? Vamos entrar num bar?
Num ambiente desses, onde as pessoas bebem, cospem no chão, fumam. No bar, Chico. E Chico olhou para ela e disse assim: filha, quando um espírita entra num bar, esse bar se transforma em lar. Olha que lindo. Então não devemos nos excluir. Não devemos ficar isolados. Devemos ir à luta, mostrar a nossa luz sempre que possamos, não é? Leon Tolstói, grande escritor russo, escreve uma linda história sobre Mikhail. Mikhail, um hábil sapateiro russo, que vivia feliz ali com a sua esposa e seus 4 filhos, trabalhando na sua arte de sapateiro, quando um fato terrível ceifa a morte de um dos seus filhos. Ele sofre muito. Depois de algum tempo, um outro filho também desencarna. É outro baque. É outro sofrimento para Mikhail e a família. E depois de um certo tempo, a sua esposa querida e mais um dos filhos também se contaminam com uma doença terrível e desencarnam. Fica só Mikhail e o seu filho único. Mas esse também, depois de algum tempo, tem um problema sério e desencarna. Mikhail fica sozinho. Mikhail fica solitário, fica sofredor. E ali na sua sapataria, ele só chora, ele só se lamenta. Um dia, visitado por um amigo, o amigo lhe diz: Mikhail, você precisa de uma religião, você precisa se espiritualizar. E ele pergunta: para quê? Ora, para conhecer a Deus. E ele pergunta: para quê? E o amigo fala: para fazermos a vontade de Deus. E como saber qual é a vontade de Deus? Pergunta Mikhail. E o amigo lhe diz: leia o Evangelho, você vai entender qual é a vontade de Deus. Mikhail então compra um volume do Novo Testamento e começa a ler os Evangelhos do Cristo de forma sequencial. Ele está apaixonado pelo Evangelho de Jesus, pela Boa Nova. Quando chega em Lucas, capítulo 7, ele lê uma cena em que Jesus foi convidado por um fariseu para comer na sua casa. E Jesus não foi muito bem tratado por aquele fariseu. Lembram? Quando Jesus fala: eu fui seu convidado, mas você não arrumou água para lavar meus pés, né? Você não arrumou perfume para me untar, mas esta, que era Maria, que lavava-lhe os pés com perfume e enxugava com seus cabelos, esta está fazendo o que você deveria ter feito. Quer dizer, o anfitrião não estava tratando bem o seu convidado. Mikhail então para e começa a pensar: como que alguém não pode ter tratado bem Jesus? Ah, se Jesus viesse à minha casa, certamente ele não iria se arrepender. Se Jesus viesse à minha casa, eu iria tratá-lo com muito amor e muito zelo. Quando ele escuta uma voz que lhe diz: amanhã, Mikhail, amanhã eu estarei na sua casa. Ele então olha para o lado, olha para o outro, está sozinho na sapataria, sai até um pouco fora para ver se tem alguém na porta que falou isso, não encontra ninguém. Então prepara as suas coisas, faz sua janta e vai dormir. E antes de dormir ele ainda escuta a voz que lhe diz: amanhã, Mikhail, amanhã eu virei te visitar. Mikhail então acorda cedo no outro dia, prepara uma canja, prepara uma sopa de legumes, na esperança de que Jesus virá. Mas fica pensando: será que não foi ilusão minha? Será que eu ouvi mesmo a voz de Jesus que viria me visitar? Mas prepara ali a sopa, prepara ali a canja e vai para a sua sapataria trabalhar. E está muito frio, está caindo gelo em abundância. Naquela região cai muito gelo, era uma região muito fria. Quando de repente ele vê alguém na porta querendo se proteger do frio, ele olha e vê tratar-se de Nicolau. Nicolau é um velho soldado aposentado da reserva, pobre,
que mora de favor em uma casinha humilde que o proprietário deixou que ele morasse ali na vizinhança. E ele, para retribuir, ele limpa a rua daquele gelo que se acumula. Mas naquele dia está muito gelado e ele procura perto da porta de Micael uma proteção. Micael então vê tratar-se de Nicolau, abre a porta e fala: Nicolau, entre. Nicolau fala: mas eu estou sujo de lama, de gelo, de neve. Entre, Nicolau, depois a gente limpa tudo. E aí vão tomar um café fumegante os dois juntos. Quando Micael conta para Nicolau a audição, aquilo que ele ouviu, será que foi Jesus mesmo? E pergunta: você acha, Nicolau, você acha que Jesus viria me visitar? Nicolau olha para ele e fala: olha, eu não sei, Micael, eu não sei se hoje Jesus viria visitar alguém, mas se viesse, certamente viria te visitar, porque você é um homem que já sofreu muito e é um homem bom também. Se Jesus viesse visitar alguém, e se alguém, acho que seria você. Então toma um café, Nicolau vai embora e ele começa novamente a trabalhar ali na sua sapataria, quando de repente lhe batem à porta uma mulher com um filhinho no colo, pedindo ajuda. E aquela mulher lhe conta que o seu marido é soldado, não recebeu salário, está fora há muitos dias, e ela está passando por necessidades. Micael então diz: entre, minha filha. Ela hesita, ele fala: entre, pelo amor de Deus, eu quero lhe ajudar. E prepara algumas frutas para ela, dar-lhe algumas roupas que ele tem, que eram dos filhos, da esposa, que ele não usa mais, e dar-lhe algum dinheiro e fala: minha filha, eu sou pobre, mas sempre vou poder lhe ajudar se você aparecer. Quando precisar, volte mais vezes. E a mulher agradece e vai embora. E ele continua trabalhando ali, quando de repente uma mulher vendedora de maçãs, que vende maçãs, se aproxima com a cesta de maçãs numa das mãos e um feixe de lenha, de gravetos, no outro ombro. Ela coloca o cesto de maçã no chão, na calçada de Micael, para arrumar o feixe de gravetos, quando um menino de rua tenta roubar-lhe uma maçã. Pega a maçã para sair correndo, quando ela, com mãos de ferro, lhe segura. Lhe segura e começa a gritar: pega ladrão, ou ladrãozinho e tal. Micael vê aquela cena, abre a porta e fala: moça, solte o menino. Não, mas ele ia roubar minha maçã. Micael fala: deixe, eu pago a maçã, mas solte ele. Né? Ela então solta o menino e o menino lhe pede perdão. E ela fala: não vou perdoar. O que você fez é irrepreensível. Né? É imperdoável. Não vou lhe perdoar. Micael olha: filha, se a gente não consegue perdoar um menino sem juízo, imagine se Deus vai perdoar os nossos grandes pecados, os nossos grandes erros. A mulher então é atingida por aquelas palavras em cheio. Fala: desculpa, moço, é que eu estou cheia de problemas e os problemas nos deixam assim, às vezes insensíveis. E aí perdoa o menino. Perdoa o menino e sai ambos ali. O menino lhe ajuda a carregar o fecho de gravetos e sai ambos ali. Como, né, feito amizade, sai os dois ali, pacificados. Micael então entra para dentro da sua casa, prepara a sua janta e antes de dormir ele abre o Evangelho de Jesus para ler novamente. Ele costuma ler de forma sequencial, mas naquela noite não sabe por que ele abre ao acaso. E abre em Mateus 25, quando Jesus fala: eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu tive frio e me agasalhastes, eu era forasteiro e me recebestes bem. Entra para o regaço do meu Pai, sejam felizes. E os justos lhe perguntam: mas quando, mestre? Quando lhe vimos com frio e te demos cobertor? Quando tivemos com fome e te demos de comer? Quando tivemos com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te recebemos bem? Jesus fala: quando recebeste ou fizestes a qualquer um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Quando Micael lê aquilo, ele se dá conta de que Jesus esteve na sua casa.
E aí vai dormir feliz. E a partir daquele dia, nunca mais Micael se sentiu solitário. Porque quem é solidário nunca está solitário. Nunca está solitário. Nunca. Mesmo morando sozinho, não vivemos só. Não sentimos solidão. Quem for solidário, e a gente conhece tantas histórias de pessoas que não se casaram, que não tiveram filhos, não é? Mas que nunca ficaram solitários. Chico Xavier foi um deles que não casou, mas nunca foi solitário, porque era solidário. Leon Denis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? O próprio Kardec e Amélie Boudet não tiveram filhos, mas nunca foram solitários, porque eram solidários. Então esse é o objetivo da vida, que saiamos de dentro de nós mesmos em benefício do próximo, né? Que deixemos de ser egoístas, egoístas, e sejamos uma pessoa que pratique a caridade, que saia de nós mesmos em benefício do próximo, né? Esse é o objetivo da vida, isso é o que nos ensina Jesus, isso é o que nos legou Jesus de Nazaré, para não pensarmos somente em nós mesmos, para pensarmos no próximo também, né? Conta-se que em determinada aldeia, todos os anos se fazia a festa do vinho. E todas as pessoas levavam uma garrafa do seu melhor vinho. Esse vinho era colocado em um tonel, num grande tonel na praça, com a torneira embaixo, para depois, nas festividades, todos saborearem o melhor vinho da cidade. Para isso, cada morador deveria levar 1 litro do seu melhor vinho. Um dia, em uma dessas festas anuais, um daqueles moradores pensou: mas eu vou levar 1 litro do meu melhor vinho? De jeito nenhum. Eu vou levar água. Que diferença vai fazer? Um tonel daquele com mais de 500 litros, 1 litrinho de água no meio não vai fazer diferença, ninguém vai notar. Os outros que levem o melhor vinho, eu vou levar 1 litro de água. E assim ele faz. O egoísta, ele leva 1 litro de água e coloca dentro do tonel como se fosse 1 litro do seu melhor vinho. E aí as festividades acontecem. E quando eles vão experimentar tomar o vinho daquele grande tonel, naquele ano, só tem água dentro do tonel. Ora, todos os habitantes da cidade pensaram a mesma coisa. Por que eu vou levar o meu melhor vinho? Vou levar água. Não vai fazer diferença 1 litro de água no meio de tantos litros de bom vinho? E todos pensaram a mesma coisa. E não tinha vinho. E só tinha água. Porque o que a gente faz volta para a gente como um retorno. Então sejamos altruístas, em vez de egoístas. Egoístas é o amor próprio, somente para mim. O altruísta é aquele que se ama, mas ama também ao próximo. Meus amados, meus queridos, que os ventos da prosperidade, da saúde, sempre assoprem tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade, da liberdade, do amor, sempre brilhe em seu rosto e ilumine seus passos. E leve alegria e luz à sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos divinas sempre caiam sobre sua cabeça. E até nos encontrarmos de novo, presencialmente ou virtualmente, que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Cada um pega o seu copo com água. O meu está aqui. Para que a gente, durante a prece final, os bons espíritos fluidifiquem para que ela se torne o nosso remédio. O remédio de que necessitamos para o momento. Antes da prece,
Quero agradecer ao Ricardo, quero agradecer a Maria, ao José. A minha esposa ligou agora há pouco para eles, para falar que eu ia atrasar um pouco por causa de grandes problemas que eu tive agora há pouco no trabalho, não é? Mas deu tudo certo, eu atrasei só um pouquinho. Eu quero agradecer de coração a Maria, ao José, seu esposo, e a Ricardo, que ainda terei o prazer de conhecê-lo pessoalmente, tá, Ricardo? Que Deus abençoe vocês todos, essa família maravilhosa que conduzem com tanto carinho, com tanto amor, o Leal, Lar Espírita, Amor e Luz. Fechemos os nossos olhos suavemente para entrarmos novamente em comunhão com Deus, na sua presença, para dizer: meu Deus, meu Pai, derrame sobre nós, sobre todos nós, as suas bênçãos, para que sejamos auto-iluminados com o teu amor, com os teus ensinamentos, para que tenhamos sempre força de sair de nós mesmos em benefício dos mais necessitados. Porque o mais feliz e aquele que será mais beneficiado por esse ato será nós mesmos. Então que tenhamos força de colocar a mão no arado e não olhar para trás, como nos sugeriu Jesus de Nazaré. Obrigado, meu Deus, por nos enviar Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão mais espiritualizado e mais puro que passou pela Terra e que nos governa desde a fundação deste planeta. Obrigado, Cristo, obrigado, Jesus, por fazer parte de nossas vidas, por nos ensinar o caminho que conduz a Deus, portanto, o único caminho da felicidade. Obrigado, Jesus, por permitir que benfeitores espirituais que estão entre nós e entre Ti possam nos sustentar, nos ajudar, nos carregar no colo de vez em quando, obedecendo às Tuas ordens e à Tua vontade. Obrigado, Cristo, por fazer parte de nossas vidas e ter nos amado de forma tão ampla e tão perfeita, que possamos amar também da forma como o Senhor nos amou, porque assim seremos reconhecidos como Teus filhos, como Teus irmãos, como Teus discípulos. Obrigado, amigos espirituais, por esses instantes, pela caminhada, por fazer parte de nossas vidas, por iluminar o nosso lar, por nos ensinar de forma intuitiva o caminho a seguir, por estar sempre nos dando força. Que as bênçãos de Deus caiam sobre o planeta, nesse momento tão difícil que estamos atravessando, mas que vamos conseguir, com a ajuda de Deus, porque aquele que perseverar até o fim, diz o Apocalipse, esse será vencedor. Então, que as bênçãos de Deus caiam sobre todos nós, para que as doenças sejam dizimadas, para que as necessidades sejam ressarcidas, para que o amor seja perene e seja verdadeiro em todos os corações. Esse é o nosso mais puro, nosso mais sincero desejo. E assim, imaginando a terra toda envolvida com a luz do Cristo, transformando todas as pessoas que sejam tocadas por ela, com os corações cheios de gratidão a Deus pela vida, a Jesus pelos ensinamentos e aos benfeitores espirituais pela ajuda, pedimos licença para encerrarmos a palestra de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe-nos abundantemente.